Olá, graça e paz, seja contigo mais uma vez. Muito bom ter você aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando a lição da revista que estamos dando desse terceiro trimestre. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade das nações. E hoje nós vamos dar um texto da palavra de Deus, vamos dar sobre Acabe, né? Vamos dar sobre Acabe e o profeta Elias. Acabe e o profeta Elias. Dentro desse contexto que nós vamos estar estudando, nós vamos estar falando um pouquinho quem foi Acabe, marido de Jezabel, e eu quero que você acompanhe comigo essa lição de hoje. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, deixa seu like aí e participe conosco, porque ainda esse mês tem sorteio da Bíblia de Estudo Apologia Cristã, para todos que são participantes do canal aí. A gente vai estar ainda divulgando como vai ser este sorteio, mas é muito bom ter você no nosso canal. Quero lembrar também que essa revista da CPAD já é o terceiro trimestre, tá? Já estamos aí nessa revista aí do terceiro trimestre do ano de 2021. Tivemos um período aí sem a revista, mas agora estamos retornando. Para você que vai para a sala de aula, tem alguns toques para você. Vai agora dicas para toda semana, agora toda aula que eu for postar, vai ter dicas do professor. Vamos lá? Primeira dica do professor: mantenha sempre seus alunos em foco. Como assim, professor? Mantenha os alunos sempre atentos à sua aula. Incentive eles a estudarem a revista, a praticarem as lições que tem nela, principalmente a leitura bíblica em classe, a leitura diária da semana. Entendeu? Então, essa foi a dica dessa semana. Mantenha seus alunos sempre conectados com sua aula e incentive a estudar a revista, principalmente a leitura diária e leitura bíblica em classe. Vamos lá, então. Para você também levar para a sala de aula, vamos ao texto áureo. Colocamos o texto áureo aí para você, que está em Deuteronômio 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, aos que amam e guardam os seus mandamentos. Esse aí é o nosso texto áureo da semana. Você precisa deixar, se você tiver quadro na sua igreja, na sua sala de aula tiver um quadro, você coloca esse texto áureo lá, ou você pode, também uma outra dica, é você imprimir uma listagem direitinho do texto áureo e colocar ele pendurado lá. Deixar toda a sala, toda a aula, para ele poder os alunos estar acompanhando. Vamos também à nossa verdade prática. A verdade prática é aquela verdade que é do dia a dia, verdade praticidade, né? Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundante. Contudo, todo pecado, desobediência ao Senhor, traz consequências inevitáveis à vida humana. Essa é a nossa verdade prática. Deixa também fraseado lá para você. E tem a leitura bíblica da semana, né, que você pode estar lendo com seus alunos. É bom levantar também os objetivos da lição. Quais são os objetivos da lição? Primeiro objetivo, vamos lá. Apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. Segundo objetivo, demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos. Demonstrar o cuidado de Deus para com seus filhos. Terceiro objetivo, registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Registrar a aridez espiritual do rei Acabe. São 3 objetivos principais para você trabalhar nessa lição. Tem uma reflexão aqui da CPAD que eu quero deixar também bem visível para você acompanhar e de repente você colocar na sua sala lá também. É essencial estar em alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento, que é o ponto central desta revista. É essencial estar em alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. Ponto central, trago aí pela nossa querida CPAD. Para nós entendermos, antes de eu entrar aqui na lição, para você entender, nós vamos estar estudando sobre Acabe e o profeta Elias. Acabe foi um rei de Israel. Foi um rei de Israel
foi marido de Jezabel, né? Porque todos aqui conhecem o marido de Jezabel. Então, Acabe foi aquele condenado por sua idolatria, suas ações. Ele fez tudo o que a sua esposa Jezabel queria. E deixou a sua esposa cometer atrocidades demais. Ele deixou cometer as piores atrocidades. O profeta Elias, que viveu no tempo de Acabe, ele vai agora desmascarar e profetizar para Acabe o fim do seu reinado. Acabe era um rei poderoso e próspero, muito rico, e fez várias e grandes obras, mas todas elas condenadas por Deus, porque todas as obras de Acabe eram voltadas à idolatria, que por causa da influência de sua esposa Abel, que era da descendente influência da esposa dela, a Jezabel, que adorava ao deus Baal. Jezabel que adorava ao deus Baal, tanto que ela arquitetou a morte dos profetas, né? E ela adorava a esse deus Baal. Diz a Bíblia ainda que Acabe foi um dos piores reis que lhe antecederam. Nenhum rei antes de Acabe foi tão ruim quanto Acabe. Acabe fez tudo que poderia de mal aos olhos de Deus. Por causa do pecado de Acabe, Elias profetizou aquela profecia de que não iria chover depois de 3 anos de seca. E ele confrontou a idolatria do país, confrontou tantas coisas. Então Acabe é esse rei aí que mais tarde tentou fazer aliança com o rei da Síria, tratar de paz, mas também que não deu certo. Acabe desobedeceu às ordens de Deus, recebeu do profeta e derrotou o rei da Síria em 2 grandes batalhas. Acabe capturou o rei da Síria, mas deixou viver feliz e tratado, né? Acabe tem um tratado muito grande de Acabe aí, porque ele, depois nós vamos ver quando ele tenta tomar vinho de Nabote. Não sei se você lembra, que ele tentou tomar vinho de Nabote e não conseguiu. Aí ele se fingiu de doente, ficou adormecido em cima da cama, e quando ele ficou lá adormecido, Jezabel, sua esposa, arquitetou a morte de Nabote, e nisso que arquitetou a morte de Nabote, um plano diabólico, e Acabe, quando soube que Nabote havia morrido, Acabe logo melhorou. A notícia da morte de Nabote foi o suficiente para Acabe melhorar e tomar posse da vinha de Nabote. Foi aí que Elias também profetizou de que ele morreria e que os cães lamberiam todo o seu sangue, né? Os cães lamberiam o seu sangue. E também Elias profetizou para Jezabel que ela morreria e que os cães comeriam a sua carne. E quando Jezabel morreu, realmente os cães comeram a sua carne, mas não comeu nem cabeça, nem mão, nem de pés. Então tem uma mensagem profética nisso, só que nós não vamos entrar nessa mensagem profética. Por que não comeu? Então vamos deixar para a nossa próxima lição, para a gente poder não estender essa lição e não passar para outro caminho dessa lição. Ok? Olá. A introdução dessa revista. Na introdução dessa revista, Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Acabe foi um dos mais perversos de Israel. Durante seu reinado, ele fez muita atrocidade, permitiu que seus terríveis pecados desviassem completamente dos seus mandamentos sagrados e de temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que induziu o caminho de morte. Ele fez Acabe, 1 Reis, capítulo 16, versículo 30 da nossa Bíblia Sagrada, diz assim: fez Acabe, filho de Ori, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os reis que foram antes dele. Aquilo que eu falei aqui na nossa passagem aqui. Acabe foi um dos piores reis que lhe antecederam. 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, para você deixar fazer ela para sua sala. A Bíblia diz que Acabe foi tão ruim que seus pecados superaram de todos. Tão ruim que seus pecados superaram. Olha só. Além de, como eu já falei aqui, além de ter casado com a ímpia Jezabel, que induziu os caminhos de morte. 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. E sucedeu que, como se for as coisas devem levar os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filho de Etal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal, e se encurvou diante dele. Olha só, além de casar com a ímpia, ele passa agora a servir o Deus de Jezabel, que é Baal. Ele passa a adorar e querer levar a todos também a essa adoração.
Jezabel ocupa o lugar da esposa mais ímpia na Bíblia. Jezabel é considerada a ímpia, a prostituta, a donada dos grandes enfeites, a perversa. Jezabel tem várias qualidades dentro da Bíblia. Qualidade não, né? Para os olhos dela, defeito, né? Jezabel tem. A palavra de Deus até usa então como exemplo das pessoas que rejeitam completamente o Senhor. Aqueles que rejeitam completamente o Senhor, que ignora a Bíblia Sagrada, é tratado como Jezabel por muitos hoje no ditos populares. Ali vai uma Jezabel. Quando você vê uma mulher muito enfeitada, toda perversa, alguém diz, é uma verdadeira Jezabel. E essas brincadeiras tomaram-se uma proporção muito grande. Entendeu? Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel. Então Elias profetizou, Tisbita, profetizou então os moradores de Gileade, disse: vive o Senhor Deus Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias, 1 Reis, capítulo 17, Elias vai profetizar que sobre a palavra dele não iria chover durante 3 anos naquela terra. Não choveria. Até que Acabe entendesse que Deus era na vida de Elias e que Deus já não era mais com ele. Acabe estava totalmente fora da presença do Senhor. Elias agora vai confrontar ele, porque a lei de israelita, ele segue os pecados de Jeroboão. Ele vai seguir os pecados de Jeroboão e daqui a pouquinho ele vai ultrapassar esses pecados. Porque ele vai passar a ser mais idólatra do que todos os reis que existiam em Israel. Então Acabe, ele traz o reinado de Acabe, foi um reinado de idolatria, de morte, de perseguição, de artimanha diabólica. Foi um reinado que ele armou contra muita gente. Isso nós estamos entendendo aqui na introdução da nossa revista. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, como nós falamos agora. Vamos para o ponto 1 da lição, o casamento de Acabe com Jezabel, que eu quero tentar, não vou dar para mim acompanhar todos os pontos, porque senão a lição fica muito grande. Eu vou tentar acompanhar alguns pontos para você poder ter sequência. A consequência das coisas, consequência das escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria, de maneira bem mais intensa que os reis antecederam. Cometeu o crasso erro de se casar com Jezabel, devota de Baal e Acera, deus adorados pelas nações vizinhas. Quando Acabe, o problema nós falamos na semana passada sobre as escolhas, Roboão e Jeroboão. Roboão toma as escolhas, toma as decisões que levaram à ruína do povo de Israel. Agora Acabe toma mais decisões erradas. O problema da nossa geração, o problema das pessoas, são as escolhas que tomam errado. Caminhos que não deveria tomar e acaba tomando. De repente, Acabe poderia fazer um bom reinado, mas foi se casar com uma ímpia. Não só o fato de ser uma ímpia, mas casar-se também com alguém que adorasse a outro Deus. Por isso que as trevas não combinam com a luz. O casamento entre pessoas de outras seitas, de outras religiões, que não proferem ao mesmo Deus. Não estou aqui dizendo que esse dia eu teve uma matéria aí sobre evangelho católico e tal. Quando você tem certeza do que você está fazendo, é uma coisa. Só que no caso de Jezabel já vinha adorando a Deus Baal, a qual era perverso. Aí então ele devota toda a idolatria ao Deus de Baal. E Israel não tinha isso. Ou você servia a Deus, Javé, o Deus Todo-Poderoso, ou você servia a outros deuses estranhos. No caso de Jezabel, servia a outros deuses estranhos. Aí o que faz? Acabe casa com ela e passa também a servir. Não só casou errado, como passa a servir. 1 Reis, nós já lemos aqui, né, que Acabe, Jeroboão, filho de Nebate, toma por mulher a Jezabel, filha de Etibal, né? Nós falamos aqui há pouco, já no comparo. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Ebal. Lembre-te disso, ele seguiu os pecados de Jeroboão e agora vai casar-se com Jezabel. 1 Reis, capítulo 18, 19. Hoje tem muitas traduções, hoje tem muita passagem bíblica para poder colocar para você.
Agora, pois, envia junto a mim Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas da seca, que comem da mesa de Jezabel. A maligna esposa de Acabe, Jezabel, veio da cidade de Fenícia, de Tiro, onde seu pai era sumo sacerdote e rei. Ela adorava a Baal. Ao fim de agradá-lo, Acabe construiu um templo e um altar para esse Deus, o Deus Baal. 1 Reis, capítulo 16, versículo 32. Promoveu desse modo a idolatria. A idolatria levou toda a nação ao pecado. Em vez de adorar ao Senhor, Acabe e sua esposa Isabel veneraram a Baal, o mais popular dos cananeus. Suas imagens de escultura, né, eram confeccionadas de forma de um touro. Era o formato de um touro. Né, eu vou tentar achar uma imagem aqui para colocar para você entender. Os quais representavam as forças da fertilidade e refletia cobiça pelo poder e prazer sexual. Baal representava forma de um touro, representava as forças e fertilidade e refletia a cobiça pelo poder e o prazer sexual. Era tudo que estava condicionado a Jezabel. Jezabel, por sua vez, tinha grande poder. Ela não só controlava o seu marido Acabe, mas também ela tinha 850 sacerdotes pagãos sob o seu controle. Estava comprometido com seus deuses a conseguir o que desejasse. 850 sacerdotes servia a Jezabel. De todos os modos, você pode imaginar. E ela tinha o domínio de tudo. Além do seu esposo Acabe, que era rei, agora ela tem o domínio de 850 sacerdotes que lhe serviam. O casamento de Acabe foi realizado sob um profundo desrespeito às providências de Deus, contra a lei do casamento misto. Deus não aprovava os casamentos mistos, casamento que não era da mesma linhagem. Deus nunca aprovou matrimônio que não fosse da mesma linhagem. Quando Deus manda buscar alguém, o profeta só obedecia aquilo que Deus mandava. Você só ia atrás de uma adjuntora quando Deus ordenasse. Caso contrário, era da mesma linhagem. Com isso, a destruição de Ori e de Acabe, os mandamentos me levou a essa total rebelião contra os mandamentos. O próprio Acabe se tornou um adorador de Baal e construiu um templo, como nós já falamos aqui. Ok? Para você entender. Vamos lá, prosseguindo. Jezabel agora incitou tanta maldade a Acabe que chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 1 Reis capítulo 1, versículo 25, mais uma leitura bíblica. Porém, ninguém fora como Acabe, que se venderam para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, como Acabe, influenciado por sua esposa Jezabel. 1 Reis 21, 25. Próximo ponto aqui que nós já falamos, que era da rainha perversa. Desde tanta perversidade, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. 1 Reis capítulo 18, versículo 4. A destruição dos profetas do Senhor. Porque cedeu o que destina Jezabel, os profetas do Senhor. Obadias tomou 100 profetas, 50 e 50 escondeu numa cova. E sentou com pão e água. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar, todo profeta do Senhor, Obadias escondeu um deles em sua caverna. Colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Nesse período aqui, quando Jezabel foi perseguir os profetas do Senhor para matar, Obadias resolveu esconder os profetas de Baal, os profetas do Senhor, os sacerdotes, profetas que estavam ali, porque Jezabel havia mandado matar, porque confrontava com seu Deus Baal. Então Obadias vai e esconde eles. Depois Jezabel também vai ameaçar Elias, ameaçou a vida de Elias também. Se você lembra que Elias foi para uma caverna depois, mandou mensageiro atrás de Elias. Pois Jezabel enviou mensagem a Elias, que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã nessa hora eu não fizer você o que fez aos profetas de Baal. Não sei se você lembra daquele confronto que Elias teve com os profetas de Baal, que Elias destruiu o altar de Baal e todos os profetas Deus mandou fogo. Aquilo Jezabel queria fazer o mesmo que Elias, mandou caçar para matar Elias, e ela jurou que até amanhecer ela mataria Elias. Foi quando Elias se escondeu na caverna.
Era de praxe, era normal, você vai ver em todas as passagens, como você viu ali anterior, que sempre quando alguém fugia de alguma situação, ia para uma caverna, rochosa, fria, ficava ali até a ordem de sair. Alguns estavam escondidos, outros estavam ali protegidos por Deus. Quando Deus deu a ordem, quando Deus deu a ordem para que Elias saísse da caverna, Elias estava escondido, mas depois de ter matado os profetas de Baal, ele ordenou justamente a morte da Nabote para satisfazer a ganância do marido. Nesse período aí foi aquele período a qual Acabe tomou as vinhas de Nabote. Vamos lá. Elias profetizou que Isabel não seria sepultada, mas que os cães devoraria, pois sua maldade e abominação contraria a justiça divina. Estamos aqui no ponto 1 ainda da nossa lição. E também assim, Isabel falou o Senhor dizendo, os cães comerão de Isabel. Olha lá na sua Bíblia Sagrada, 1 Reis, capítulo 21, versículo 23 diante, vai falar, casal do céu comerão, porém ninguém for como Acabe, que se vendeu o céu, comerão também a sua carne. E quando Isabel, o Senhor diz, cães devorarão como Isabel, no campo em Jezreel. Os comidos pelos cães que morreram no campo serão comidos pelos abutres. Não houve ninguém que tenha se vendido tão completamente como nós já falamos. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Não erreis, Gálatas 6, 7. Deus não se deixa escarnecer. Amém? Vamos lá para o próximo ponto aqui, para nós ganharmos tempo na nossa revista. Nossa lição está muito boa, nossa aula. Elias prevê a grande seca, que nós falamos, Elias prevê a grande seca. Depois eu vou tentar colocar uns quadros de forma de idolatria, para você poder acompanhar as formas de idolatria, né? Forma de idolatria, adoração à imagem, oferecimento a sacrifícios, essas coisas todinhas, são formas de idolatria. O profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou Acabe e lhe deu a sentença que não haveria chuva, como nós falamos lá no início. Então Elias disse, não vai haver chuva durante esse período. Elias, mas tendo cuidado, não deixe seu coração ser enganado. Elias olha para Acabe e profetiza o tempo da seca, que não haveria. E sobre a minha palavra, isso mostra a autoridade que Elias tinha. E os que adoravam ao Deus Baal, criam que ele era o Deus que mandava a chuva. Por isso que Elias profetiza, porque eles acreditavam que Baal é que mandava a chuva. Então Elias vai e diz assim, sobre a minha palavra não vai chover. O profeta desafia os profetas de Baal, desafia Acabe a mostrar que Deus ainda era Deus sobre Israel, e era Deus de todas as estações. Deus ele não muda, ele é Senhor. Ele é o Senhor do sol, da chuva, do frio, do calor. Ele é Senhor das estações. Só que eles pensavam que era Baal que mandava a chuva. Assim Elias desafiou e não houve chuva durante aquele dia. A mensagem de Elias a Acabe foi entregue de uma forma de juramento. Como tal era Deus quem garantia a veracidade da palavra do profeta. Deus assinava embaixo o que o profeta Elias falava. E Deus registrou e Elias... com a seca veio a fome, porém, mesmo estando Deus na situação de Acabe, se arrependeu dos pecados diante de Deus. Um arrependimento facioso. Só lembrando vocês. O preço, vamos lá. O preço da obediência a Deus, o episódio da todo homem, toda mulher de Deus precisa ter fé e coragem para enfrentar os resultados da sua obediência ao Senhor. Quando você é obediente ao Senhor, você passa a enfrentar desafios. Por quê? Porque você vai obedecer. O simples compromisso de Elias com Deus nos choque, nos desafia. Ele foi enviado para confrontar, não confortar. E transmitir a mensagem do Senhor no rei que rejeitou a palavra do Senhor. Elias é levado para confrontar e não confortar ninguém. Elias vai com a dureza. Olha, Deus vai fazer assim. Agora, quando Deus manda um profeta numa determinada situação, ele tem que fazer aquilo que Deus manda. Elias foi mandado lá para confrontar os profetas de Baal, confrontar Acabe e ser vencedor. Teve que enfrentar a dificuldade, a falta de algo, teve que enfrentar tudo, mas Deus sustentou o profeta. O importante é que quando Deus te manda para uma batalha, Deus também tem o compromisso de sustentar
A bondade e o cuidado do Senhor me acompanharão. Elias foi alimentado por corvo, com pão e carne 2 vezes ao dia. Deus sustentava Elias durante a seca. Deus sustenta o profeta que fala o que ele manda. Ainda que o profeta esteja no meio da situação e a seca vai atingir, porque a seca que Elias profetizou lá, profetizou a seca e foi para todo mundo. Mas Deus cuidou de Elias. Se Deus te mandar numa situação, fica tranquilo, meu irmão. Fica tranquilo, minha irmã, que Deus vai te sustentar durante essa situação. Você não vai perecer. O sustento de Deus vai vir para a tua vida. Creia no sustento de Deus. Ainda que Deus tenha te usado, para uma situação e a situação atingiu você, tenha convicção de que se foi Deus que mandou, Deus vai te sustentar, Deus vai te guardar, Deus vai te esconder debaixo do esconderijo dele e vai te alimentar. O corvo alimentava Elias 2 vezes por dia, saciava a fome e a sede de Elias, e Elias conseguiu sobreviver. Quando as águas do ribeiro secou, o Senhor mais uma vez tentou, usando a viúva de Serepa. Foi lá e acolheu o profeta Elias. Levanta, vai a Serepa, que é de Sidom. 1 Reis 17, que ordenei ali uma mulher viúva que te sustenta. Deus agora prepara uma mulher viúva que pega Elias e sustenta ele. Vai que eu te ordenei para te sustentar. Mais uma vez Deus prova que Elias é dele, que é escolhido. E mais uma vez Deus prova que ele usa o que ele quer, da forma que ele quer e na hora que ele quer. Deus tira Elias dali, leva para Serepa, perto da cidade de Sidom, e dá ordem a uma viúva para sustentar o profeta em sua casa. Olha o cuidado de Deus. Enquanto as nações estavam com fome, com sede, o profeta de Deus tinha bastante alimento e água. Poderia haver lição mais clara que essa? Poderia haver uma clareza do poder de Deus que essa? Enquanto todo mundo estava na seca, Deus estava sustentando Elias. Enquanto todo mundo está no vento por causa do seu pecado, Deus está sustentando você que mantém a santidade. Deus, enquanto as portas fechando para alguém que não obedece à voz do Senhor, Deus está abrindo 10 portas para você. Deus está providenciando sustento para a tua vida. Vai vir o sustento para você. Então acredita no poder da transformação de Deus. Deus está sustentando o seu povo. Deus sustenta você. Então, querido, creia nesse sustento de Deus. Deus tentou Elias junto ao ribeiro de Quirite, né? Esse profeta toma posição firme ao lado de Deus contra a apostasia do povo. Assim como Elias sustentou a luta pela causa de Deus, o Senhor cuida agora de Elias, diante da situação. Em uma nação que era exigida por lei cuidar dos profetas, é irônico, uma viúva também está cuidando de Elias. Deus recorre agora aos corvos, aos pássaros, imundo, a tudo. Deus, ele moveu o céu, moveu a terra para cuidar do seu escolhido. Imagina, senhores, Deus manda corvo, Deus manda pássaro. Aí Deus, então você fala, Senhor, você está dando ordens para... Então Deus agora vai lá e traz auxílio. Usa uma viúva para abençoar os seus pequenos. Aleluia. Eu acho interessante o cuidado de Deus com os profetas. Eu acho interessante quando Deus cuida dos profetas. O Senhor traz auxílio onde menos esperamos. Ele proveu o que necessitamos de uma forma que ultrapasse as nossas restritas definições e expectativas. Ele não importa que amargas sejam as nossas tribulações, Ele sempre nos sustenta. Ainda há esperança para aqueles que andam em retidão com o Senhor. Ainda que a tua luta é grande, mas se você é reto diante do Senhor, tenha convicção que Deus tem o sustento para a tua vida. Deus tem o sustento. Na esperança, podemos encontrar providência em lugares ou situações que nos parece estranho. Para Elias, era estranho aquilo ali. Era estranho, de repente, um corvo descendo e trazendo alimento. Era estranho, mas Deus tem sua forma estranha de nos sustentar e confundir as pessoas. Então Deus te sustenta. Acredita no sustento de Deus. Deus te sustenta. Deus sempre cuida dos seus filhos. A viúva dispunha de toda pequena quantidade de farinha e azeite para alimentar seu filho. O profeta Elias pediu que fizesse primeiro o bolo para ele. Agora a viúva vai lá sustentar o profeta.
obedeceu a voz de Deus. Eu concluo essa lição dizendo: pois o Senhor, seu Deus, é Deus dos senhores. Ele é pai de órfão. Ele é o Senhor que sustenta. Acabe fez mal o que parecia aos olhos do Senhor. Elias andou em retidão do Senhor. E Deus cuidou de Elias. O Senhor é Deus de benignidade. Por ser um Deus tão grandioso, Ele é o Deus que dá total atenção àqueles que trabalham. Acabe confronta com Elias. Elias confronta com Acabe. Elias derrota os profetas de Baal. A morte de Isabel vem, a morte de Acabe vem. Mas Deus sustenta Elias. Quando Elias tenta se esconder na caverna, numa profunda solidão, Deus vai lá e diz assim: Elias, tem mais 7.000 aí que não se dobraram. Quando Elias começa a querer se fazer de coitadinho na caverna, de o pior dos piores, Deus vai lá e puxa a orelha de Elias, tira Elias da caverna e ainda dá o direito a Elias de ir para a glória numa carruagem de fogo. Se Elias não sai da caverna, ele perdia a condução dele de ir para a glória. Pensa bem, você que está fugindo de alguma coisa, que está entrando na caverna, ei, sai da caverna, profeta. Sai da caverna, profetiza. Sai da situação que você está, porque ainda tem muito para Deus fazer na sua vida e Ele vai cuidar de você. Na tua luta, Deus cuida de você. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir, quanto Elias, os profetas a serem profeta de Baal. Nós ainda vamos entrar no profeta de Baal, já pincelamos aqui agora, mas nós vamos entrar no profeta de Baal. Deus te abençoe. Não saia sem deixar o seu like. Ele é muito importante. Compartilha esse vídeo. Abraço, até a próxima.